Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Hoje estaremos intercalando no nosso estudo do Catecismo um novo bloco a respeito da família de Jesus. A família de Jesus aqui na Terra, mãe, pai, irmãos. O que nos diz a Bíblia a esse respeito? Todos os nossos estudos são fundamentados exclusivamente na Escritura. Por esse motivo, nesse novo bloco, nós vamos ter muitas apresentações de versículos bíblicos, porque cada uma de nossas afirmações será justificada através de um dos versículos da Bíblia. Aproveito também para dizer a vocês o seguinte: vocês vão ver ao longo do programa um e-mail para contato e um endereço. Comuniquem-se, mandem as suas dúvidas, mandem perguntas. As perguntas mais comuns serão respondidas no programa, assim como as dúvidas serão esclarecidas também no programa. Então, não fiquem em dúvida, entrem em contato. Estamos aguardando o seu contato. Obrigado. Muito bem. Então hoje nós vamos falar sobre a família de Jesus, desde o nascimento até a morte. Tudo o que a Bíblia refere à família de Jesus. Nós já vimos no bloco da encarnação que Jesus não é um homem comum como qualquer um de nós. Jesus é Deus encarnado. A pessoa de Jesus é o Verbo de Deus, que assumiu uma natureza humana e tornou-se o homem Jesus. Mas continuou sendo o Verbo de Deus. Porque Deus é imutável, é impossível para Deus deixar de ser Deus. Então é isso que nós vimos a respeito da pessoa de Jesus. Várias coisas no nosso bloco da encarnação. Agora nós vamos falar de outra coisa, da família de Jesus aqui na Terra. Hoje nós estaremos falando do homem Jesus. Vejamos. A obra de Cristo foi determinada na eternidade. Nós temos que esclarecer esse fato antes de começar a falar a respeito da família de Jesus. A encarnação, a vinda de Jesus, não foi uma contingência, não foi um plano B de Deus, onde ele percebeu que as coisas não estavam indo bem e bolou à última hora um plano para salvar o homem. Não é assim que acontece com Deus. Deus é eterno e imutável. Nós temos que ter sempre isso em mente. Qualquer mudança na mente de Deus é impossível. Ele deixaria de ser Deus. Então, antes da fundação do mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já tinham decidido todo o plano de salvação do homem. Desde a queda, desde os vários pactos estabelecidos, até a vinda de Jesus, a primeira vinda, um intervalo entre a primeira e a segunda vinda, que é o período da igreja, tudo isso foi determinado na eternidade. É como se Deus tivesse trazido o mundo à existência desde o primeiro até o último dia. As coisas, ao nosso ver, estão constantemente mudando no tempo. Mas na mente de Deus, todas essas coisas já estão estabelecidas. Vejamos o que nos diz o livro do Apocalipse a respeito do livro da vida do Cordeiro, aonde estão inscritos os nomes de todos aqueles que receberão a redenção. Vejamos. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles
cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nós vemos por aí que o livro da vida do Cordeiro já estava lá escrito antes da fundação do mundo. Que antes da fundação do mundo, o Verbo de Deus já intercedia por aquelas pessoas, por aquele povo que lhe foi dado por Deus. Mas tudo isso é um resumo do que nós tratamos no bloco da encarnação. Nós vamos agora, então, falar sobre a família terreal de Jesus. Nós vimos, no nosso bloco, que a família de Jesus começa em Adão e Eva, que são os ascendentes primários de Jesus. Quando Deus expulsa o casal primeiro do paraíso, ele já promete a Eva a vinda desse Redentor, que é Jesus. Isso está escrito no livro do Gênesis, capítulo 3, verso 15. Vejamos. Gênesis, capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher, o seu descendente, é exatamente Jesus Cristo, que virá na época determinada, como diz a Escritura, na plenitude do tempo. Então, vamos ver mais. As referências a essa família de Jesus não são muito extensas na Bíblia. Elas são poucas, mas são 4 evangelhos. E caminhando ao longo desses evangelhos, nós vamos juntar todos os fatos que dizem respeito a essa família de Jesus. E isso é muito importante, porque existem muitos mitos dentro do cristianismo. Uma pessoa afirma uma coisa, outra pessoa afirma outra coisa, mas nós temos sempre que ter em mente o que nos diz a Bíblia. Porque a única verdade a respeito de Jesus, a respeito de Deus, é a Escritura. É a Escritura. Nenhum homem está habilitado ou autorizado a colocar fatos que se sobrepõem à Escritura. Então vamos iniciar esse nosso estudo com base estritamente na Bíblia. O que nos diz a Escritura? Essa é sempre a pergunta básica. Nós vamos começar pelas genealogias. O que é uma genealogia? Uma genealogia é uma descrição dos antepassados da pessoa. O pai, o avô, o bisavô, o tataravô, e assim vai até onde essa genealogia alcança. No caso do Evangelho, nós temos 2 genealogias de Jesus. Uma genealogia em Mateus, que vai até Abraão. Uma genealogia em Lucas, que vai até Adão. E se vocês prestarem atenção, vocês vão notar que essas genealogias são diferentes. Por que isso? A Bíblia apresenta algum paradoxo, alguma contradição? Jamais podemos pensar que a Bíblia apresenta contradições. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem autoridade. Ela tem historicidade. O que é isso? A história que está referida na Bíblia é real, é verdadeira.
os fatos arqueológicos, os fatos históricos descobertos pelo homem, têm que ser confrontados com a Bíblia e não o contrário. Por isso, então, que existe uma explicação por isso, para a genealogia, para as genealogias diferentes em Mateus e em Lucas. A genealogia em Mateus refere-se a José, pai de Jesus, descendente de Davi. A genealogia em Lucas refere-se a Maria, mãe de Jesus, que também é descendente de Davi. Tanto José como Maria são descendentes de Davi. Então, a genealogia de José, que está referida no Evangelho de Mateus, ela vai se referindo a todos os ascendentes de José, o pai, o avô, o tataravô, até Abraão. E no Evangelho de Lucas, a genealogia de Maria, até Adão. Depois disso, nós temos nos Evangelhos a descrição do nascimento de Jesus. Como se deu o nascimento de Jesus? Jesus não foi concebido de forma natural, através do relacionamento entre um homem e uma mulher. O que a Bíblia nos diz não é uma alegoria, não é uma fantasia, não é um conto de fadas. Jesus foi concebido no ventre da Virgem Maria pelo poder de Deus, através do Espírito Santo. Isso é muito importante. Nós temos que ter sempre isso em mente. Jesus não é um homem comum. Jesus foi concebido pelo poder de Deus. Vejamos essa descrição, primeiramente no Evangelho de Mateus e depois no Evangelho de Lucas. Mateus, capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Lucas nos diz a mesma coisa de uma forma ligeiramente diferente. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas destaca o fato da divindade de Jesus, que esse menino que iria nascer seria um menino de carne e osso, com uma alma racional, mas também ele era o Filho de Deus. E o local do nascimento de Jesus? O local do nascimento de Jesus também é claramente descrito na Bíblia. Nós vimos também no bloco anterior que o profeta Miqueias descreve com clareza que o Redentor nasceria em Belém. Belém Efrata era o nome da cidade. Um pequeno vilarejo a cerca de 3 quilômetros ou 4 de Jerusalém, que era conhecido como a cidade de Davi. Então, vejamos o que nos diz a Bíblia a esse respeito. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 4 a 5. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.
Então, José e Maria moravam em Nazaré, uma cidade da província da Galileia. Por isso que Jesus é chamado de Nazareno, porque eles moravam em Nazaré. Mas, com a decretação do censo, cada família tinha que se apresentar à sua cidade de origem. No caso dos judeus, a cidade de origem referia-se ao patriarca da família, que vinha lá distante das 12 tribos de Israel. Então, como Davi era descendente de Judá, eles tinham que se apresentar na capital dessa tribo, aonde a terra foi distribuída à tribo de Judá, que era Jerusalém. Como eles não encontraram lugar na hospedaria, eles tiveram que ficar numa estrebaria. Mas isso não foi porque eles eram pobres, miseráveis. Foi porque a cidade estava lotada com a convocação do censo e eles não conseguiram lugar em nenhuma hospedaria. Por esse motivo é que eles estavam na estrebaria. Não era por falta de recursos, mas porque todas as hospedarias estavam lotadas. Então, nós vimos a descrição do nascimento de Jesus conforme Mateus e conforme Lucas. O apóstolo João nos traz a descrição do nascimento de Jesus de um ponto de vista diferente, de um ponto de vista que considera a divindade de Cristo, a vinda do Verbo de Deus, a encarnação do Verbo. Ao passo que Mateus e Lucas descrevem o nascimento do menino Jesus, o apóstolo João nos traz essa visão do nascimento de Jesus de uma forma diferente. Todo o evangelho do apóstolo João é dedicado a mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é divino. E Jesus sempre reivindicou esse fato. Jesus diz aos fariseus: eu sou, que é o nome de Deus Yahvé, ou Jeová, ou Javé, que são alguns títulos de Jesus. Vejamos o que nos diz o apóstolo João. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então o apóstolo João nos traz essa visão divina da pessoa de Jesus. Mas o que aconteceu em seguida a esse nascimento de Jesus? A província toda da Palestina, nessa época, era governada por Herodes Magno, ou Herodes o Grande. Depois desse, nós tivemos mais dois reis com o mesmo nome, Herodes Antipas e Herodes Agripa. Mas o rei Herodes, a que se refere esse nascimento de Jesus, é o rei Herodes o Grande, ou Herodes Magno. Foi Herodes que reconstruiu o templo de Jerusalém. Ele era um rei bastante popular naquela época, justamente por ter reconstruído o templo. Ele construiu também a cidade de Cesareia, em homenagem a César. Então ele fez muitas obras, ele era muito conhecido em todo Jerusalém. Mas ele teve medo, porque todas as profecias apontavam aquela época como a época em que viria o Messias prometido,
o Cristo de Deus. Então, ele se reuniu com os fariseus, com os religiosos e perguntou: quando viria esse rei de Israel? Então ele viu que estava na época. E naquela mesma época, vieram à procura de Jesus os magos, os 3 reis magos, que vieram do Oriente, trazendo seus tesouros para o menino Jesus. Nós vamos ver mais para frente a que se destinava isso. Então, quando os reis magos chegaram em Jerusalém, perguntando pelo menino Jesus, o rei Herodes ficou sobressaltado, porque estava escrito que Jesus seria rei. Jesus nunca veio para ser rei desse mundo. O reino de Jesus não é desse mundo. Mas os judeus sempre esperaram o restabelecimento do reino davídico, de um reino físico de Jesus, onde eles dominariam todas as nações, derrotariam o Império Romano, eles se tornariam uma nação poderosa novamente. Mas Jesus nos diz claramente: meu reino não é desse mundo. Mas Herodes ficou com medo. E ele pediu aos magos: olha, quando vocês forem visitar o menino Jesus, vocês vêm e me avisem, para que eu vá também adorá-lo. Ele estava sendo falso, ele queria, na verdade, matar o menino Jesus. Vejamos o que nos diz a Bíblia a respeito desses reis magos. Mateus, capítulo 2, versos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Então, o que esse relato nos mostra? O rei Herodes Magno morreu no ano 4 antes da era cristã. Então, pelos dados históricos apresentados na Bíblia, nós vemos que Jesus nasceu entre o ano 4 e 6 antes da era cristã. Curioso, mas verdadeiro. Ninguém sabe ao certo se ele nasceu no ano 4, no ano 5 ou no ano 6, antes do começo da nossa era. Ninguém sabe, então, por isso, que mês que ele nasceu, que ano que ele nasceu e que dia que ele nasceu. O Natal, como nós conhecemos hoje, e festejamos o nascimento de Jesus, ele é originado de um festival pagão que se chamava Festa da Saturnália. Era uma orgia generalizada, onde os homens procuravam a volta ao caos e comemoravam o declínio do inverno no hemisfério norte. Essa festa da Saturnália, por volta do século IV da nossa era, foi transformada pela igreja na festa da Natividade, uma tentativa de juntar o paganismo grego com o cristianismo. E depois, com o decorrer do tempo na história, ele acabou se transformando numa festa do nascimento de Jesus. Não tem nada demais comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Mas nós temos que ter consciência de que ele não nasceu nesse dia. Que ninguém sabe sequer um mês em que ele nasceu. Provavelmente entre março e abril, que era a primavera, a época mais apropriada para que se determinasse o censo, onde todo mundo teria que se deslocar para a sua cidade, não digo natal, mas a cidade de origem da sua tribo. Então, os reis magos, guiados por uma estrela,
mandada por Deus, evidentemente, chegaram até aonde estava o menino Jesus. Mas eles não contaram para ninguém, porque eles foram advertidos pelo anjo. Foram advertidos pelo anjo e não contaram. Vejamos o que nos diz a Bíblia novamente. Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. A mirra era uma base de perfume, era uma essência retirada de uma árvore muito rara e extremamente valiosa. O incenso também vinha da Índia, vinha de outros países, era muito valioso. O ouro também. Então, esses reis magos eram pessoas de grande posse e muito poder. E eles vieram do Oriente em caravana para entregar esses tesouros ao menino Jesus. Então nós vamos encerrar por aqui, e no próximo bloco nós vamos ver por que esses magos vieram de tão longe trazendo tudo isso a Jesus. Não existem acasos no universo. Todas as coisas provêm de Deus e são determinadas por Deus para a execução dos seus planos eternos. Por enquanto, nós encerramos por aqui e continuaremos no próximo bloco. Oremos, irmão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.